surgiu planos e tentativas de desmontar acampamentos, acusa coronel da PM do DF. Jorge Eduardo Naime foi preso na terça-feira por suspeita de omissão diante dos golpistas que causaram destruição em Brasília em 8 de janeiro. Né? O blog do Noblar também traz a mesma notícia aqui que a gente vai apresentar rapidinho. Né? Aqui, golpistas fugiram do acampamento por orientação de militares. Foi o que eles contaram depois de serem presos. Né? 4 bolsonaristas acampados à porta do QG do Exército em Brasília no dia 8 de janeiro disseram à polícia de Minas Gerais que os prendeu, que a orientação do pessoal do Exército foi para que deixasse o local antes de serem presos. A pergunta de $1 milhão, né, doutora? Assim, vai haver punição para os militares? Porque não é possível. A gente estava conversando ontem, o exemplo que a Argentina deu, tanto naquele filme incrível com Ricardo Darín, 1985, quem não assistiu, assista, eu acho que, se não me engano, está na Amazon Prime, que mostra como os militares da ditadura militar foram julgados e sentenciados até a prisão perpétua. No Uruguai também aconteceu a mesma coisa, no Chile um pouco menos, mas também aconteceu, não houve anistia para os militares, né, torturadores e tudo mais. Na Argentina, ontem, a gente viu um caso do menino que foi espancado e morto, em que os 8 moleques, adolescentes, adultos já brancos, né, pegaram prisão perpétua também, né, no racismo de classe, um racismo de cor, né, que aconteceu. E a pergunta é de $1 milhão, assim, vai agora, assim, eu acho que o Lula, como chefe do executivo, chefe dos militares, eu imagino que ele não vá deixar com que, né, a digital dos militares está em todos o lance todo do golpe, né? Toda a arquitetura desse golpe que aconteceu. Você que está em Brasília por muito tempo, fica em Brasília, né, uma boa parte do tempo, aqui entre São Paulo, Brasília, mas fica muito tempo em Brasília. Como é que você vê isso? Né? A gente vai ter essa punição para os militares, enfim, né? O Boulos ontem na Câmara falou sem anistia, não podemos mais anistiar, né? A gente tem que punir tanto o pessoal do governo que participou, né, de todos esses golpes, como os militares. Como é que você vê, doutora, isso tudo que pode e deve acontecer nos próximos meses? Eu acho que a gente não pode mais repetir os erros do passado, né? Os militares já foram anistiados uma vez, não podem ser anistiados novamente. Eu espero, assim, estou falando uma percepção pessoal, não é nenhuma informação de nenhum órgão, mas eu espero que eles sejam processados, porque eu costumo dizer, Bez, que a gente gosta do devido processo legal. Nós que somos pessoas democráticas, né, e operadores do direito, a gente gosta do devido processo legal, a gente não fica subvertendo o processo legal, como o Sérgio Moro, que é um dos grandes responsáveis também por esse caos que a gente enfrenta, gosta de subverter. Então, eu espero que as pessoas sejam processadas, condenadas e paguem pelos crimes que cometeram. É muito importante que a gente não perca de mira que esses atos só aconteceram com o apoio das autoridades. E isso vem desde o dia da eleição. Quando você tem policial rodoviário federal parando os ônibus para as pessoas não irem votar naquele segundo turno, quando você tem, depois do resultado das eleições, as estradas completamente fechadas e a Polícia Rodoviária Federal e as autoridades dos estados, né, governadores, enfim, não desmantelando esses movimentos que estavam ali ameaçando, tinha cidade no interior que as pessoas estavam sendo ameaçadas. Quando você tem um assédio eleitoral que vários trabalhadores sofreram ao longo da corrida eleitoral, sendo ameaçados de serem demitidos, se votassem determinados candidatos, e agora, ao final, quando você tem o acampamento de pessoas golpistas em frente de vários quartéis, né, e o fatídico dia do dia 8 de janeiro, onde muitas autoridades ali se quedaram inertes, foram completamente omissas, não dá para esperar outra coisa, senão a punição exemplar, repito, depois do devido processo legal, com direito ao contraditório, ampla defesa, que eles vão ter direito, vão fazer uso disso, mas que eles sejam condenados, que eles percam as suas funções. A gente precisa analisar, a questão é tão grave que esses atos, eles têm reflexo em todas as áreas do direito. Eles têm reflexo criminal, no tipo do crime de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, eles têm reflexo na área civil, pelo
dano que foi causado ao patrimônio público. E a gente teve uma métrica no dia da diplomação do que eles já estavam ali planejando em Brasília, foi um caos completo o dia da diplomação. A gente tem agora também reflexo no âmbito administrativo, então os servidores públicos precisam ser responsabilizados, sofrerem processo administrativo disciplinar e serem exonerados a bem de serviço público. E a gente tem também a questão da responsabilização dos parlamentares ali, que fomentaram muitas vezes dentro da comissão de ética. No que diz respeito aos militares, eu espero profundamente que eles sejam punidos. Profundamente, a gente não pode, mais uma vez, repetir essa história e anistiar os responsáveis por esse caos que o Brasil mergulhou, né, nesses atos aí terroristas. Tecnicamente não é correto falar terrorista, mas assim, na linguagem comum, o que a gente viu foram inúmeros episódios de terrorismo no Brasil.